Surya, se a gente for olhar na mitologia védica, ele é um ser muito interessante. É um ser luminoso que anda numa carruagem puxada por 7 cavalos. 7 cavalos de cor de cobre, luminosos, 7 fogos. Agora, interessante, a carruagem dele só tem uma roda. Isso é muito gozado. A carruagem de Surya só tem uma roda, que é a roda do Dharma. Nós ainda vamos falar de Dharma ainda, tá? Surya é aquele que puxa a roda do Dharma. É ele que tem essa função de fronteira entre os planos existenciais. O Surya, quando ele está percorrendo o céu, ele traz o dia, né? Ele faz com que a Aditi seja percebida. Aditi é o infinito e é a mãe de Surya. Olha que coisa interessante também. Na mitologia védica, nós temos uma mãe, uma grande mãe de 12 Adityas, 12 filhos. E um desses filhos é Surya. Existem outros, nós não vamos entrar nesses 12, não. Mas quem abre os caminhos para essa mãe ser perceptível é exatamente Surya. E é o primeiro elemento que a gente vê nos Vedas sobre a expressividade da grande mãe natureza, do princípio feminino. Se nós formos olhar Indra, Indra é extremamente patriarcal, correto? Se você for olhar os textos para Indra, quando fala de homens, nos textos de Indra, não está falando no geral, não está falando de ser humano, não. Está falando de um homem mesmo. Por quê? O guerreiro, ele dialoga com o outro guerreiro, né? Não é um papel, uma função feminina. Pelo menos nas tradições patriarcais. As tradições patriarcais, o homem que é a representação existencial. A mulher é só um adendo. Desculpem, tá? Eu não estou falando... mas essa, infelizmente, é a realidade da construção filosófica, da construção da linguagem literária, da linguagem simbólica. São homens. Até agora eu falei para vocês de Indra, de Agni, dois personagens masculinos, e vou falar de muitos outros personagens masculinos. O personagem feminino, o único que nós vamos ter uma pequena noção da expressão dela é dessa Aditi que eu estou falando para vocês agora, tá? Que é a grande mãe desses outros. Mas simplesmente isso. Ela não tem muito pouca expressividade nos Vedas. E tem a Savitri, um pouco de Saraswati também um pouco mais à frente, mas é muito, muito pouquinho relatado em relação a elas. Porque toda a mitologia dos Vedas é uma mitologia feita por homens e para homens. Surya. Vamos contar uma historinha de Surya, muito bacana também, que é muito interessante, essa história de Surya. Ele foi personificado como um sol. O sol é leonino, leão. O leão é o rei dos animais. O sol é o rei dos astros. Indra, cheio de vaidade. Surya, tão quanto Indra, ou mais do que Indra. O sol é aquela coisa, né? Ele é para ser visto por todos os cantos e por todos. Surya tinha uma esposa. E essa esposa, ela já estava sem paciência com a vaidade de Surya. Ele não cabia mais em lugar nenhum de tanta vaidade, tanto resplendor. Aí o que ela fez? Como nem perceber, ele nem iria escutar que ela já estava sem paciência, ele queria ir embora, ela falou assim, ok, então eu vou me embora, eu vou te abandonar aqui. Mas aí ela chamou uma sombra dela, chamada de Chaya. Chaya quer dizer sombra. Chamou uma, como é que tem a palavra? Um dublê dela e deixou lá. Você fica aqui tomando conta de Surya e ela astutamente cascou fora. Foi viver a vida dela nas florestas, passeando, lidando com os seres da natureza. Foi viver feliz da vida, longe daquele vaidoso que aprendia no resplendor dele, né?
O homem que é o chefe da casa não é nada mais do que nada menos do que Súria, né, exercendo seu resplendor. Ou a mulher que seja o chefe da casa não é nada mais, nada menos do que Súria, né, exercendo seu resplendor. E assim foi. Chaya deixou Chaya lá junto com Súria e ela foi embora. Passou-se um bom tempo, alguns anos, Súria nada de perceber que tinha alguma coisa diferente, né? E olha só como ele é tão... Não percebeu que a mulher dele foi embora e deixou outra no lugar. Um belo dia teve uma confusão entre os filhos de Chaya com um dos filhos de Súria, que Yama, o deus da morte, e Chaya lançou uma maldição sobre Yama. E essa maldição teve efeito. Um grande susto para Súria. Por quê? Porque ele sabia que nenhuma maldição de uma mãe atuaria sobre nenhum filho. Era inconcebível uma mãe amaldiçoar um filho e essa maldição surtir efeito. Então, aí que ele caiu na real. Opa, tem alguma coisa errada com a minha esposa. Aí ele foi se aproximar da esposa, foi se interagir e viu que não era a esposa dele mais que estava lá. Era outro ser, né, que estava ao lado dele. Aí a gente pode pegar, fazer um tanto chamar Freud, chamar psicanalistas, fazer um tanto de coisa, né, como que isso aí é presente na vida de muitos. Muitos seres humanos estão nessa. Com a sombra ao seu lado e nem dá conta disso, né? E Súria caiu na real, opa, cadê minha esposa? Cadê minha esposa? Aí ele começou a, né, a sair do resplendor dele, foi procurar a esposa. Ela tinha se transformado numa égua, uma frondosa égua, maravilhosa égua. Aí o que ele fez? Se transformou num cavalo, num garanhão, não mostrou a identidade dele, foi para a floresta, foi, né, interagir, foi tentar novamente conquistar sua esposa. Aí tem toda uma história, tem toda uma mitologia extensa sobre isso, até que ele consegue novamente convencê-la a estar ao lado dele. Mas só que ela fez uma exigência. Ok, a gente pode até tentar novamente. Não, isso não acontece muito na vida da gente. Opa, vamos tentar novamente, vamos ver se dá certo dessa vez, né? Vamos fazer um esforço maior. A gente pode tentar, mas desde que você reduza seu resplendor. Aí eles foram até Vishvakarma. Lembram quem que é o Vishvakarma? O arquiteto, né, dos deuses. Foram até Vishvakarma, pediram a Vishvakarma que desse um jeito numa parte desse resplendor de Súria. Vishvakarma assim fez. Pegou grande parte desse resplendor e transformou em um Vajra. O que é Vajra? A arma de Indra. Transformou no Sudarshana. O que é Sudarshana? É uma arma, um grande disco de fogo de Vishnu. Transformou no tridente de Shiva, e assim foi. Ele foi transformando gradativamente esse resplendor, esse poder, esse fogo, essa força extra de Súria em elementos que pudessem servir como armas para todos os deuses. E transformou uma parte também no Sol, desse Súria que a gente lida com ele no nosso dia a dia. Assim, os dois puderam novamente se equilibraram, puderam seguir sua história mítica